Bom dia novamente, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, como diria o Adriano nessa manhã de domingo. Mais uma vez, imensa alegria poder dividir com vocês os estudos sobre o livro Desafios da Vida Familiar, né? Onde o Espírito Camilo nos coloca, por intermédio do médium José Raul Teixeira, questões que o José Raul Teixeira, na sua vida, como palestrante, foi angariando com todas as pessoas. Ou seja, são dúvidas frequentes que nós temos sobre a dinâmica familiar, sobre como a gente deve se portar de acordo com a doutrina espírita, baseada na doutrina espírita, em todas as nossas dúvidas e questões que a gente tem sobre a vida em família. Num primeiro momento, só para fazer um gancho, ele nos coloca o porquê da família, né? Qual é o intuito da família, como a gente sempre escuta, né? Uma pequena célula, em que é a base da sociedade, né? Até pode parecer algo que a gente escute muito e que, de repente, por escutar muito, pode parecer que está batido, mas realmente é isso. É na família que se formam os caráteres e é a partir da família que vamos construir algo maior, que é a nossa família universal, que é para onde todos nós estamos fadados a conviver numa grande família universal, em que o amor será a base entre todos nós e amaremos uns aos outros, tal como Jesus um dia disse. Pode demorar, pode ser isso aí, mas quando que isso vai acontecer? Olha o mundo que a gente vive. Acreditem, vai acontecer. Pode demorar, mas isso é um fato. A gente vai aprender a amar, às duras penas, mas vamos aprender. Hoje vamos falar de um assunto fácil, só que não. Casamento. Talvez a vida a dois seja uma das maiores provas que a gente vive sobre a Terra. Quem é casado, aqui acho que a imensa maioria vai saber o quão difícil é a construção dessa instituição chamada casamento. Então, hoje eu vou colocar assim, hoje eu vou falar sobre a formação, de acordo com o que ele colocou no livro. Não vou colocar todas as perguntas, eu compilei duas partes do livro, que fala sobre casamento, em que ele coloca assim, como se dá a formação dos casais, o encontro dos pares, como é o casamento em si, e a questão do divórcio, ok? Aí, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os Espíritos. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Ou seja, quando duas pessoas se unem em matrimônio, em alguns lugares do mundo, digamos ainda que são mais de duas pessoas, a poligamia é uma construção cultural e para essas pessoas que são criadas dentro dessa cultura da poligamia, é algo natural. Só que a tendência do ser humano é ser, do que eu andei pesquisando, é ser monogâmico. Assim como a gente tem no nosso país hoje. Existe, né? A gente sabe que algumas pessoas que vivem um poliamor, como eles dizem, né? Uma poligamia. Mas do que eu andei olhando, a monogamia é algo em que o ser humano, naturalmente, pela sua evolução, tende a viver. Então, ele pergunta se essa reunião de dois seres é contrária à lei da natureza. E os espíritos nos respondem que é um progresso na marcha da humanidade. Então, casamento, mesmo que haja pessoas que dizem que não, o casamento, quando a gente opta por essa vida a dois, estamos marchando para o progresso da humanidade. E qual seria o efeito, Kardec pergunta, da abolição do casamento sobre a sociedade humana?
ele coloca que seria um retorno à vida dos animais. Ou seja, todo mundo viveria em bandos e como os animais convivem. Então, ele coloca que esta questão do casamento é um progresso. Aí vem Camilo e nos fala assim, como se formam os casais? Os casais se formam pelo encontro. José Raul Teixeira coloca isso numa palestra que eu assisti dele, que ele fala que Emmanuel fala isso. Eu não consegui achar em qual livro porque ele não diz. Ele fala que tudo começa por um doce encantamento. A gente se apaixona, no primeiro momento, as pessoas se apaixonam pela voz, pelo porte físico, pela postura corporal da pessoa, por um olhar. No primeiro momento, não existe nada que não seja físico para te chamar a atenção da pessoa. Então, neste primeiro momento em que a gente se encanta por algo físico da pessoa, não há a possibilidade da gente discernir o que seja aquela pessoa. Então, no primeiro momento, este encantamento que ele nos fala, ele nubla a nossa visão. Ele diz que paira sobre os enamorados uma névoa de estupidez, ou seja, fica meio bobo. Quando o par se apaixona, existe essa questão de você ainda não conseguir enxergar o que a pessoa realmente é e nem a pessoa conseguir enxergar o que realmente somos. Então, nesses primeiros encontros, eles são encontros puramente sentimentais, sem razão. Quem está apaixonado geralmente fica cego, né? E Joana de Ângeles nos faz ela nos chama a realidade dizendo que na ilusão, muitas vezes, da paixão, adornamos o caráter da pessoa. E só mais tarde a gente vai descobrir que aquilo foi um medo engano. Mas não existe outra forma de conhecer verdadeiramente a pessoa, ou talvez a gente nunca conheça, porque a gente não se conhece nem a nós mesmos, né? Como que a gente vai conhecer realmente uma pessoa no seu total? Isso é algo que é impossível. Então, é só com o tempo que a gente vai saber mais ou menos como aquela pessoa realmente é. Então, com o desenrolar do tempo, esse doce encantamento, ele pode se tornar amargo. No primeiro momento, você pode achar aquela pessoa linda, de uma voz maravilhosa, de uma postura corporal perfeita, mas com o tempo, o que vai acontecer, gente? Você vai ver que não é nada daquilo, né? Às vezes a pessoa é linda, maravilhosa por fora, mas por dentro não é nada daquilo que a gente espera, e vice-versa, pode acontecer conosco também. De repente, mesmo que a gente seja uma pessoa bacana, outra pessoa seja uma pessoa bacana, não existe um ligamento psíquico com aquela pessoa. Não existe nada além daquele físico, daquela voz que te encante na pessoa. Então, com o tempo, pode se tornar amargo e não ter nada a ver, né? A racionalidade vem e a gente consegue enxergar com o tempo o que é aquela pessoa. E podemos, ao contrário, nos encantarmos. E querer que aquele relacionamento se torne um relacionamento mais sério. Porque no primeiro momento foi um encantamento físico, mas a gente acaba gostando realmente daquela pessoa. E todas as pessoas dentro do nosso planeta Terra, instintivamente, conscientemente ou não, estamos à procura de um psiquismo que nos complete, que atenda o nosso anseio. É um contexto magnético, ou seja, isso o Camilo que nos fala no livro. Estamos todos no planeta Terra e instintivamente estamos à procura de outro ser que nos complete esse psiquismo. Gostar da parte física da pessoa, ou da voz, ou do jeito que ela na verdade, o que nos leva a gostar daquele corpo, daquela voz, daquela conversa? Tudo é um magnetismo. O que nos atrai a essas pessoas é um magnetismo. E é por meio desse magnetismo que nos atrai as pessoas, é que a gente vai ter a possibilidade de procurar, dentre todas essas pessoas, um psiquismo que nos complete. Geralmente, procuramos um psiquismo antagônico. Ou seja, se a pessoa é medrosa,
geralmente ela vai gostar da outra pessoa o quê? Que a outra pessoa seja corajosa, seja destemida. As pessoas que falam pouco, geralmente procura pessoas que falam muito, que têm muito assunto, porque elas falam pouco, elas não têm muito assunto. Pessoas mais emotivas, mais coração, podem ver. Procuram pessoas que são mais racionais. Procuram pessoas que possa balancear a relação sendo mais racional. Então, é um fato que todos nós que estamos na Terra estamos à procura desse psiquismo. E, a partir do momento que estamos neste planeta, de prova e expiação, em que temos créditos e débitos perante a espiritualidade, perante as nossas consciências. Temos com isso uma gama de necessidades, de compromissos que nós temos que ser atendidos para a nossa evolução. Então, o que a gente procura na outra pessoa? Que essa outra pessoa, que a gente possa se deparar com esta pessoa que complete o nosso psiquismo e que possa nos ajudar no atendimento das nossas programações de evolução. Ou seja, quando estamos no plano espiritual, que vamos reencarnar, a gente tem um plano, a gente tem um gênero de prova a ser cumprido na Terra. E vamos procurar neste planeta Terra alguém que possa, ou seja, que possa nos ajudar nesta evolução. Então, com certeza, existe para cada alma que procure alguém que possa ajudar nesta programação da sua jornada evolutiva, que possa lhe ajudar nesta jornada. E note-se, não é apenas uma pessoa que existe para a gente neste planeta. Pode ser duas, mais ou muitas outras. Porque muitas pessoas, quando um cônjuge morre, ele vive muito melhor com o segundo cônjuge do que com o primeiro. Outras pessoas que eventualmente se casam novamente, ela tem os seus anseios muito melhor atendidos neste segundo casamento. Então, para cada alma encarnada, existe uma ou mais alma que pode nos atender na nossa programação, que possa completar o nosso psiquismo e que a gente possa, sim, passar por essas provas que são necessárias. Então, num planeta, numa Terra em que a gente sabe que são regidas por leis, seria uma incoerência pensar que Deus mandaria pares formados. Então, nem sempre os pares são formados na erradicidade. Então, para a tristeza de muitos, informo-lhes que alma gêmea não existe, tá? Segundo a concepção popular de alma gêmea. Ou seja, o que seria a alma gêmea, segundo o Livro dos Espíritos? Seria seres que lá na criação foram criados juntos e que eles se completariam um ao outro sempre. Então, esse ser só estaria completo quando estivesse junto com esse outro ser que foi criado para si. Então, é como se fosse o quê? Uma alma bipartida. Então, essa não poderia viver sem essa. Como a gente sabe que existe a individualidade do espírito, não há que se falar que essas almas foram criadas juntas para viverem juntas e só estariam completas se assim estivessem, tá? Então, essa é a concepção de alma gêmea para o Livro dos Espíritos. Mas vem Emmanuel no livro O Consolador e chama de alma gêmea espíritos afins, ou seja, que espíritos que têm uma afinidade tamanha que hora ou outra se reencontram numa encarnação e outra, e quando isso acontece, elas se sentem imensamente felizes, se sentem de posse da felicidade real para os seus corações. Mas o que Emmanuel quis dizer no livro Consolador é que essas metades não são indivisíveis, como a teoria da alma gêmea coloca, que só estariam completos se estivesse um com os outros. Então, o que existe?
Até Emmanuel foi consultado pela Federação Espírita, pelo meio do médico Francisco Cândido Xavier, para que ele pudesse mudar este termo alma gêmea, porque estaria em dissonância com o que o codificador coloca no Livro dos Espíritos. Mas ele quis dizer que o termo que ele utiliza como alma gêmea no livro O Consolador não é o mesmo que Kardec utiliza, que Kardec coloca lá que alma gêmea seriam duas almas, uma alma só, que se bipartiu ou que foram criadas juntas e que uma só estaria completa se estivesse com a outra. Mas Emmanuel coloca que esse termo que ele quis usar de alma gêmea é que existem espíritos que são tão afinizados, que essas afinidades espirituais são tantas e tamanhas, que quando eles estivessem juntos, eles gozariam de extrema felicidade, mas que não um seja o complemento do outro. Não existe metades eternas, nascidas e predestinadas a estarem felizes se estiverem só juntas. Existem espíritos que são muito afinizados. E essas afinidades espirituais são tão maravilhosas e tão tamanhas que elas não estão restritas a apenas duas almas. Elas estão à mercê de todas as pessoas que queiram ser orientadas por esse amor profundo. Então, todos nós, todas as pessoas, e penso eu do que a gente estudou no livro, todos os seres estão fadados a sentir um pelos outros esse amor que ele coloca, que a gente sente ainda por algumas pessoas. Então, este amor que pode gerar essa afinidade maravilhosa, que a gente pode ter o que Emmanuel chama de alma gêmea, de espíritos afins, está disposto a todas as pessoas, e não a só algumas almas. Então, a gente coloca o quê? Que estas questões, essas maravilhas estão para todo mundo. Então, portanto, nos planos de Deus, não há determinações fechadas. Não há alma gêmea em caráter absoluto, nascido uma para outra, mas todo mundo tem essa possibilidade. E ora ou outra estaremos com espíritos mais afinizados conosco, e ora com espíritos menos afinizados conosco. Depende do que a gente precisa para cumprir. Então a gente renasce num mundo, num conjunto de pessoas, e todo mundo está aí emitindo o seu magnetismo, e a gente vai escolher uma delas para nos atender nesta programação planetária. Nem sempre a pessoa com a qual nós nos casamos, apesar de a gente aparentar, às vezes, a gente ter muitas semelhanças com essa pessoa, como gosto, pendores, desgostos, pavores, significa que a gente já tenha vivido com essa pessoa em outra vida. Porque muitas vezes as pessoas com a qual nos casamos, não necessariamente a gente já viveu em uma outra vida. A gente vai estar com essa pessoa porque é a pessoa adequada, que tem um magnetismo que nos uniu e um psiquismo que seja interessante para nossas provas deste planeta. Então, ele coloca que às vezes você tem esses gostos, esse jeito assim tão parecido com a outra pessoa, não significa que a gente já viveu junto, mas significa que os seres humanos, em linhas gerais, são muito semelhantes. Então, não significa que ter os mesmos gostos é que a gente já tenha vivido junto. A gente tem o quê? A gente está tudo mais ou menos no mesmo patamar. Temos todos mais ou menos o mesmo gosto. E então, a gente, muitas vezes, ter estes mesmos gostos não significa que a gente já viveu junto, tá? Então, todo mundo tem um livre-arbítrio para escolher quem quiser. Há também escolher quem quiser que vai nos ajudar nas provas que eu vim para este planeta. Mas há também os casos de programação no plano espiritual, em que os espíritos se comprometem a casar uns com os outros. Vai depender da necessidade de cada um. E também, gente, muitas vezes a gente vem programado para casar com uma determinada pessoa e assim não faz. Porque chegando aqui a gente tem o livre-arbítrio da escolha. Então, muitas vezes eu me programei para casar com uma pessoa, mas no decorrer do tempo eu casei com outra, porque a gente tem um livre-arbítrio e a gente tem mais ou menos esse gênero de prova a ser cumprido.
e não que necessariamente a gente, quando chega aqui, a gente cumpre. Mas, a partir do momento em que houve esse encontro dos casais, formou-se um casal, e eu opto por viver com essa pessoa. A pessoa, quando opta e se compromete a viver em matrimônio com outra pessoa, salvo as exceções culturais que eu já disse para vocês, né, da poligamia, em que é costume em outros países, cumpre a quem opta por viver uma vida a dois. Que haja fidelidade recíproca, que haja cumplicidade no bem, que haja compreensão, renúncia positiva e apoio incentivador ao progresso. Então, isto seria, sim, a base de um casamento, a base que uma pessoa deve ter para com a outra. Então, a partir do momento que a gente assumiu o compromisso de estarmos juntos, a gente tem o dever de se respeitar. Então, formado o casal, houve o casamento. Agora vamos pensar o que seria um casamento feliz. Para a grande e imensa maioria das pessoas reencarnadas no planeta Terra, casamento feliz é aquele casamento em que os cônjuges vivem uma vida social e econômica abastada. Aqueles casais que vivem na pungência econômica é o que a gente acha muitas das vezes, talvez, né? A gente já comece a ter um início de entendimento que não é bem assim, mas a gente acha que o casal que é feliz, que vive com viagens, que vive em uma situação financeira abastada, que é felicidade. Todavia, felicidade para o mundo espiritual, casamento feliz para o plano espiritual, casamento feliz sob a ótica da luz de Deus, é aquele casamento que cumpre o objetivo de atender a dinâmica evolutiva que cada um de nós veio traçar na Terra. Casamento feliz não é estereótipo de vida financeira e social boa, mas casamento feliz, segundo a lei de Deus, é o que se realiza na Terra, com o fim de atender à evolução buscada por todos nós. Todos nós cortamos um dobrado dentro do casamento. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem diferença. Gente, note-se, até casais que completam-se no seu psiquismo em número, grau e gênero, que tem fidelidade recíproca, que tem cumplicidade, que tem compreensão, que um renuncia ao outro, um apoia o outro no progresso, tem dificuldades. Porque, apesar do casal às vezes se dar muito bem, existem percalços neste planeta, como as doenças, os problemas financeiros, os problemas com os filhos, com os agregados, drogadição, criminalidade e várias dores morais, inúmeras e infindáveis. Então a gente vê que não existe possibilidade de uma felicidade real e completa, que sejam felizes para sempre. Dificuldades existem. Vemos que casar-se, estar-se em matrimônio com alguém é um processo provacional, que não vai só ser um processo provacional na questão de se vive-se bem ou não, se um maltrata o outro ou não, mas as vicissitudes do mundo em que este casal vive. Fazemos parte de um mundo de provas e expiação. Felicidade absoluta ainda não nos cabe. Então, as relações matrimoniais têm os seus percalços. Se não é um com o outro, ou ora um com o outro, ora com problema com os filhos, financeiros, todos temos problemas. Então, aí vamos aos tipos de casamento que a gente vê na Terra. Segundo Martins Peralva, aos casamentos que são acidentais, ou seja, encontros sem qualquer ascendente espiritual, atende a atenção momentânea de almas inferiorizadas. Então, muitas vezes, o casamento é acidental.
Podem ver hoje em dia, como a gente vê bastante na internet, esses casamentos relâmpagos, né? Que daqui 2 meses, 3 meses, cada um vai para o seu lado. Então, podemos chamar que esses casamentos sejam os casamentos acidentais. Existem 5 tipos, tá? Os acidentais, os provacionais, que são a grande maioria, que é o reencontro das almas para reajustes necessários à evolução do casal. É o tipo mais comum. A divindade, por meio desses casamentos provacionais, dá oportunidade para o ressarcimento com a lei divina. E existe ainda os casamentos sacrificiais, que é encontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redenção da alma inferiorizada. Existem os casamentos afins, por afinidade, que são o reencontro de corações amigos, para consolidação de afetos. Geralmente, ele fala que nem geralmente, ele fala que não ocorre separação. Um casamento por afinidade é aquele que é só para aprimorar o amor que já existe um pelo outro. E, por fim, há os casamentos transcendentes, que são as almas engrandecidas no bem e que geralmente se vêm juntas para uma realizações imortais, tanto que muito raros. Podemos usar como exemplo o casamento de Allan Kardec com Amélie Boudet, em que ela foi uma grande incentivadora e uma grande apoiadora do codificador para que ele pudesse cumprir a sua missão. Então, visto que existem os casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e intranscendentes, podemos dizer que almas irmãs e afins é muito difícil, essas almas que são muito nessa afinidade completa, é muito raro. Então a gente tem que saber que cada um vai ter um tipo de ligação com essa pessoa. Então a gente tem que lembrar que, acabado o motivo em que o casamento se fundou, acabado está o casamento. Então, se esse casamento se fundou apenas naquilo que a gente gosta da pessoa que está por fora, na beleza física, naquilo que a gente admira na pessoa, acabada a beleza física, acaba o casamento. Se esse casamento se fundou realmente no amor, no verdadeiro amor, se esse amor perdurar, porque a gente, se realmente é amor, não vai deixar de existir, então esse casamento é para sempre. E lembrando-se que estas afeições verdadeiras, essas afeições do espírito são eternas. E essas afeições que são carnais, elas se extinguem. Então, como eu já disse, dinheiro, posição social, interesse, se acaba, mas o amor é para sempre. Então, vou colocar o que Joana disse aqui, ó. A outra pessoa que, por enquanto, considera-se perfeita, capaz de completar-te, é tão necessitado quanto o és tu. Então, a gente nunca pode esquecer que quando a gente se casa, independentemente do tipo de relação que eu tenho com essa pessoa, a gente não pode se esquecer que nós dois estamos no mesmo barco. Nós dois temos dificuldades. Nós dois temos provas a serem passadas que não são fáceis. Temos um jeito de ser, cada um tem o seu jeito de levar a vida. Então, a gente não pode se esquecer que se eu tenho muitas dificuldades, a outra parte também tem. Então, desde que estejamos imbuídos no sentido de que a gente pode se ajudar, de que a gente pode estar junto, de que a gente realmente lembrar o quão necessitado o outro também é uma grande chance desse casamento ir para frente e da gente conseguir passar pelas provas que nós temos juntos, ok? Aí a próxima parte que ele coloca é sobre a legitimidade do casamento. Existe a necessidade que, quando que se legitima um casamento? Um casamento é um compromisso livremente assumido por dois espíritos perante o altar de suas consciências,
O comprometimento se dá pelo grau de responsabilidade e de amor que presidiu esse casamento. Não há formalidade na doutrina espírita para a legitimação de casamento. No máximo, alguém ligado ao casal pode proferir uma prece de agradecimento. Só pode legitimar o amor a condição de suplicante de bênçãos sobre uma união matrimonial. Gente, uma ressalva. É preciso casar no papel para que a gente legitime esse casamento? Não. Mas é importante, gente, porque as questões práticas, elas têm que ser resolvidas. Então, quando você casa com uma pessoa no papel, você dispõe ali como vai ser seu patrimônio, como que vai ser do outro, é importante. Estou dizendo isso como advogada, que eu acho que tem que ser. Ou eu não quero casar no papel, eu faço uma união estável dentro do papel, é importante que isso esteja bem claro entre as partes. Mas o que legitima o casal um ao outro é o compromisso que eles dois assumem. Independentemente de ter uma festa, de ter uma confraternização, de alguém proferir uma prece nesse casamento ou não, o que importa é um com o outro. O que importa é que a partir do momento em que eu estou com o outro verdadeiramente, a gente resolveu que estamos juntos e que vamos formar uma família a partir da formação desse casal, é o que realmente importa, ok? Vou colocar como que eu me casei, porque eu sou espírita desde os 18 anos. Então, no dia do meu casamento, eu queria casar. Eu queria ter uma entrada, eu queria um casamento. Mas eu sei que isso não era legitimidade para o meu casamento. Então, foi uma pessoa muito querida no dia do meu casamento, que a gente trocou as alianças. E ele proferiu uma linda prece no dia do meu casamento. E o que ele mais falou no dia do meu casamento era a importância do perdão. A importância de que diariamente somos chamados a nos perdoarmos enquanto casal. Outra questão é o divórcio. Perguntado os espíritos por Kardec. Ele é contrário à lei da natureza? O divórcio não é contrário à lei da natureza. A insistência de duas pessoas ficar juntas quando não haja combinação psíquica só deve permanecer se ambos se dispuserem a superá-las. Se for possível, está em muitas dificuldades, muitas dissonâncias, mas nós dois, por um bem maior, optemos por ficarmos juntos, deve haver uma força entre os dois para que possamos superar essas diferenças psíquicas, superar essas diferenças que nós temos e poder conviver com respeito e consideração ainda um pelo outro, promovendo a reeducação de ambos para a afinidade almejada, que é da mantença do casal. Todavia, se isso não for possível, que cada um siga o seu caminho. Camilo coloca assim, que cada um deve tomar o seu rumo, sem dramalhões, sem cobranças e sem vitimizações. Todavia, a gente sabe que um processo de separação, um processo de divórcio é um processo doloroso, que tem dores, que tem filhos envolvidos no meio, que tem muitas coisas que aquele casamento gerou, mas que a gente possa entender que esse processo de separação tem que ter seu tempo, tem que ter um luto pela separação, mesmo que não se goste mais, mesmo que não haja mais nada, tem que ter aquele período de introspecção, mas que esse período de luto pela separação não seja eterno. A gente tem que ter disposição de saber que aquilo não deu certo, que o amor adoeceu, que o processo é doloroso, mas que ele não pode durar para sempre, né? Que muitos sonhos, muitas esperanças depositadas naquele casamento, depositadas naquela vida dois, vai doer, mas que essa dor tenha um período para acabar, ok? Que esse amor adoeceu e que não é mais possível viver juntos.
Então, para que vai duas pessoas insistirem naquele casamento se aquilo já não é casamento há muito tempo? Então, que possamos ter consciência que Deus não quer que ninguém fique junto para poder amealhar mais débitos ainda. Ok? Então, o divórcio é algo que pode acontecer. É algo que não é contrário à lei de Deus em momento algum. Por fim, eles colocam, Camilo coloca, né? José Raul pergunta para ele, quem opta por ser um celibatário? Ou seja, quem opta por não casar? Aí ele coloca que tem dois tipos. Tem os celibatários por egoísmo. Eu não necessariamente celibatários, vamos colocar aqui, pessoas que optam por não casar. Eu não vou casar porque eu não quero perder a minha liberdade. Eu quero viver a minha vida apenas. É um egoísmo. Eu não quero casar porque eu não quero dividir a minha vida com ninguém. Não quero ter filhos. Não quero ter essa família. Então ele diz que quem vive assim por egoísmo desagrada a Deus e engana todos. Todavia, quando a pessoa opta, essa questão 698 e 699 do Livro dos Espíritos, opta por um celibato em sacrifício para algumas pessoas. Aí ele já coloca aqui, já não se dá o mesmo. Quando constitui essa questão do celibato, em não se casar, pela renúncia às alegrias da vida familiar, num sacrifício em favor da humanidade, isso é louvável. Porque todo sacrifício pessoal, visando o bem e sem segunda intenção egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Portanto, quem opta, né, como Chico Xavier, Divaldo Franco, eu também tenho amigo que optou por não casar, porque realmente está muito firme nesse propósito da doutrina espírita, que não é por egoísmo, isso é muito louvável. Muito louvável, quando não há um objetivo egoístico. Então, meus queridos, o casamento nos dá uma oportunidade incrível de evolução. Não que necessariamente a gente vai se casar e vai evoluir, mas ele é uma oportunidade para que evoluamos. Porque quando a gente se casa, deixa de ser só eu e passa a ser nós. E qual é a grande dificuldade de quando deixa de ser só eu e passa a ser nós? É o egoísmo. A maior chaga da humanidade é o egoísmo. E quando somos chamados ao matrimônio, talvez a maior dificuldade do matrimônio esteja nisso, somos chamados a deixar o nosso egoísmo do lado. Porque há muita dificuldade em dividir ainda. Dentro do casamento, temos muita dificuldade de respeitar a individualidade do nosso cônjuge. Porque a gente quer que aquela pessoa, a gente acha que, né, muitas pessoas acham que quando casam, assinam um papel e a outra pessoa passa a ser a propriedade dela, mas a gente tem que respeitar essa individualidade. Temos que, dentro do casamento, respeitar as diferenças. Cada um é de um jeito, cada um tem seu jeito. Quando estamos dentro de um matrimônio, somos chamados todos os dias a respeitar essas diferenças. As pessoas deixam de ser um e formam dois. E esse dois é um casal. Todavia, há de se manter a individualidade que, apesar de sermos dois, de estarmos juntos e de dividirmos tudo, e temos que respeitar essa individualidade, essas diferenças, nós devemos manter a individualidade. Cada um tem as suas coisas, os seus pendores, os seus gostos. Cada um tem o seu jeito, cada um gosta de uma coisa, um gosta de série, o outro gosta de luta, um gosta de futebol, o outro não gosta. A gente tem que respeitar essa individualidade, mas os propósitos da vida há de ser sempre um. A gente deve olhar para o mesmo sentido. A gente tem que saber que, apesar de sermos totalmente diferentes, de sermos desiguais às vezes em muitas coisas,
temos que lembrar que a harmonia está na soma dos desiguais. Eu posso gostar do amarelo e ele do roxo. Ele de futebol e eu não. Mas a harmonia está em respeitar estes gostos e pendores. A harmonia está em olharmos para um lado só, apesar de sermos duas duas pessoas muito diferentes. Então, o que eu tenho feito para a harmonia da minha casa, para a harmonia do meu casamento? Eu tenho olhado só o que eu quero, só os meus propósitos? Muitas vezes, quando eu critico algo no meu cônjuge, é porque eu sou igualzinho a ele, mas eu disfarço, porque eu tenho a minha máscara. Então, a gente tem que se observar, a gente tem que observar o nosso comportamento, olhar se esse problema que eu acho que tem no meu cônjuge é algo que não é um problema do meu cônjuge, é um problema meu. Nós temos que observar se de repente o problema sou eu e não ele. A gente tem que saber que para dar certo não precisa um ser igual ao outro, mas que possamos respeitar como esse outro é. E, por fim, e mais importante, o que eu posso ter de bom num relacionamento a dois? Eu tenho a oportunidade, quando eu estou me relacionando com essa outra pessoa, em aprender com ele. Cada um tem alguma coisa de bom para ensinar. A gente, quando está num relacionamento, a gente tem que transferir, nós temos que transferir o que há de melhor dentro de mim para aquela pessoa. Às vezes o ranço está tão grande, às vezes a dificuldade de relacionamento está tão grande, que eu só consigo desejar coisa ruim. Eu só consigo dar o pior de mim para aquela pessoa, porque eu estou tão amargurada, eu estou tão triste, eu estou tão chateada, que eu não consigo transferir nada de melhor. E quando a gente consegue transferir algo que tenha de bom dentro da gente, quando a gente dá amor, a gente só recebe amor. Que a gente possa, quando a gente pensar no nosso cônjuge, que a gente possa cooperar nos programas que o Pai Celestial deu para ele, quando ele veio reencarnar nesta terra. Então, gente, por mais que a relação conjugal seja ótima, que a gente esteja bem, lembremos que problemas sempre existirão. O que importa é que diante desses problemas que a dupla possa ter maturidade suficiente, uma lucidez suficiente e necessária de buscar a compreensão e os motivos sublimes que fizeram com que a divindade fundasse o Instituto Familiar sobre a formação do casal. Essas palavras de caminho, tá? Lembrando que a relação a dois, gente, com amor de verdade, não deixa de ter agonia, vontade, às vezes, de pular no pescoço daquela pessoa, mas que é preciso amar, perdoar, se suportar algumas vezes. A gente não pode desistir de um projeto maior quando este casamento ainda tem mais créditos. A gente não pode desistir. Quando os dois estão imbuídos de realmente se empenhar para que aquilo dê certo, a gente vai ter que muitas vezes se reconstruir, consolar um ao outro, se ajudar, gente, firmemente, porque a nossa vida a vida dois no casamento não é um filme de romance. Cada um de nós somos cheios de erros, gente. Temos desafios para tocar essa relação em frente. Mas é preciso nos desafiar a ficar juntos, desafiando os nossos próprios erros. Porque uma vida conjugal é um grande embate. Todavia, se essa vida a dois for mais débitos do que créditos,
É hora de cada um seguir sua vida, como diz Camilo. Sem dramalhões, lógico, tem um processo, como eu disse, de separação, tem dores, tem filhos no meio, dores de eventuais traições. Mas é melhor restituir a liberdade para seres que juntos não podem mais viver, de acordo com o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que quando a gente possa viver esta vida, viver esta renúncia positiva de uma forma boa e bacana, saibamos que problemas sempre existirão, de qualquer forma. Mas que a gente possa não desistir desse projeto maior quando isso vale a pena. Ok? Muito obrigada, meus queridos. Se vocês tiverem alguma dúvida... Obrigado, Fernanda. Eita, né? Quanta informação importante. E como dizem os nordestinos, rapadura é doce, mas não é mole não, né? Nada mole. Então nós temos agora alguns minutinhos para quem quiser perguntar para a Fernanda, ó, tá tudo muito vivo na mente dela para ela responder para a gente. Pode levantar a mão, pode escrever no chat, por favor. Temos 10 minutos. Tem bastante informação, hein? Deixa eu ver. Edson, por favor. Eu queria parabenizar a Fernanda, porque é um assunto tão difícil e ela pesquisou tanto, ela enfocou todos os lados desse assunto com muita precisão. Gostei muito da palestra. Eu acho que o esforço dela se traduziu nesse conhecimento que ela passou pela gente. Muito obrigado, viu, Fernanda? Eu que te agradeço. Durante essa semana você foi crucial para me ajudar nesses estudos. Eu procurei o Edson, tinha algumas dúvidas e sua contribuição foi sobremaneira para mim. Muito obrigada, meu querido. Foi nada. Você buscou muita coisa de todos os lados. Gostei demais. Obrigado. É verdade. Ela cercou bastante bem o assunto. Um detalhe, já que ninguém está perguntando, eu queria reforçar um detalhe que hoje, principalmente na educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, os relacionamentos estão muito fluidos, né? Muito avulsos, aquelas coisas assim, como se fossem superficiais. Justamente eu vejo essa falta de conhecimento em relação à vida imortal do espírito, né? E dessa busca na satisfação dos prazeres. Os jovens estão muito perdidos, estão muito que soltos aí no mar, né? Nesse mar revolto, e estão achando que ser feliz é ter muitos relacionamentos, é experimentar bastante, né? E deixando de lado isso que a Fernanda colocou. Então a gente precisa colocar muito bem para os jovens, principalmente para os adolescentes, de que aquele encantamento, né, que a Fernanda colocou no início, aquela atração física que nos faz aproximar de alguém, que por trás ali pode ter um plano muito maior, a gente sabe disso, da gente valorizar exatamente essa fase do conhecimento, do namoro, de não aprofundar muito para a questão física, né, para a questão do sexo, principalmente por causa da idade, pela experiência e por conhecer mesmo, né, por procurar conhecer quem está do outro lado, para saber se realmente é alguma coisa, que nem ela falou do casamento lá, o primeiro casamento, o acidental, porque se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair nesse casamento acidental, porque a gente não parou para conhecer exatamente quem é essa pessoa que me atraiu fisicamente, que me trouxe um certo encantamento. Então a gente precisa, com muito cuidado, aproveitar a fase do namoro, de se conhecer, de se conversar,
para depois de um tempo a gente perceber se aquela pessoa é realmente aquilo que eu espero, né? Se tem só mais do que atração física só, se a gente percebe que tem alguma coisa maior por trás. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa preparação dos adolescentes, dos jovens em relação à vida a dois. Então esse eu acho que é um detalhe que a gente precisa se preocupar bastante, para que os nossos filhos não sofram, ou sofram menos do que nós. Né, Felipe? Acho, Adriano. Bom dia a todos. Oi, Cléo. Fui entrando assim. Tudo bem? Ok. Eu fico pensando assim, temos filhos adolescentes, já entrando na juventude, digamos assim, alguns pais aqui, realmente isso daí. Tá vendo, às vezes, dá uma impressão que tá vendo um retrocesso desses adolescentes, porque eles estão vendo muita parte física, muito cedo, e ao mesmo tempo, por que eu digo retrocesso? A poligamia, estão exaltando a poligamia entre... Eu sei porque eu participo de várias palestras de todas as áreas, assim, então eu vejo essas conversas, essas pregações, assim, e eu falo, gente, que retrocesso. Então, acho importantíssimo nós aqui estarmos discutindo hoje, para que haja esse diferencial e esse conhecimento nosso, e que a gente consiga trazer para dentro das nossas casas. Que isso daí é um retrocesso. É um retrocesso. E aí eu fico lá numa palestra que às vezes não tem nada a ver com o espiritismo e coçando para falar da nossa doutrina, mas não é o foco. Então eu falo, gente, pelo menos no âmbito que a gente está dentro da nossa casa familiar, a gente tem que começar a exaltar isso daí, que seria um retrocesso, essa parte assim, exaltar a parte física, a poligamia, que eles estão muito assim, sai para os bailes, sai não sei de onde, beija não sei quanto, fica com não sei quanto, e é tudo muito comum, e eu já vi alguns focos de casar, tá morando 3 numa casa, então a gente sabendo que isso é um retrocesso, a gente tem que falar, olha, aqui dentro de casa eu vou te explicar assim, assim, assado. Pelo menos assim, a gente ajuda, de um modo geral, a todos aqueles que estão ao nosso entorno ver o que é correto e o que não é. Fernanda, parabéns, viu? Gostei muito. Tema super difícil. Eu estou imaginando o próximo, que é o divórcio. Mas parabéns, viu? Então, o divórcio já, falei hoje mais ou menos. O próximo é sobre filhos, programação dos filhos. A Nete Guimarães, não sei se eu vou conseguir falar com ela, porque ela é uma neurocientista e é um pouquinho mais difícil. Ela coloca que nós temos neurônios espelhos. Então, as crianças, quando crescem, elas repetem aquilo que aprenderam. Então, muitas das nossas crianças estamos deixando que elas fiquem nas redes sociais e elas vão aprender aquilo, vão repetir o que elas veem na rede social como normal, como o certo, porque elas estão aprendendo aquilo dentro das redes sociais. Que aquilo é o correto, que o bacana é o corpão, que o bacana são essas relações fluidas passadas da conta. Então é importante que nós, enquanto pais, possamos vigiar, possamos ver o que elas estão vendo e embutir dentro dessas crianças esses valores que a gente aprende aqui, que a gente tem essa oportunidade de aprender dentro da doutrina espírita. Edson, pode falar. Eu queria só destacar uma coisa que foi muito bem trabalhada pela Fernanda, mas eu acho importante eu ver no amor exigente isso. Muitas vezes o casal se separa e a Fernanda colocou bem essa questão do divórcio, como que a doutrina espírita entende. Mas após a separação, vamos dizer que eles têm um filho desafio, um filho problema, que está usando droga, por exemplo. E eu tenho visto assim um pouco mais recentemente que os dois que se separaram
já formaram, já têm outro relacionamento, e eles não querem assumir o filho problema. Então, nenhum dos dois. E esse filho fica numa situação de abandono mesmo. Filho assim com 20, 21 anos, que está internado e nunca desinterna, porque ninguém quer pegar esse menino mais para casa. Então, é uma coisa muitíssimo importante nós pensarmos que, apesar de ser natural o divórcio, nunca deixamos de ser pai e mãe, deixa de ser ex-marido e ex-mulher, mas nunca ex-pai e ex-mãe. Então, essa obrigação, além da obrigação quando nós afetamos emocionalmente o parceiro na separação, que adquirimos responsabilidade, mas a obrigação dos filhos é importantíssima, porque quando os pais, ainda que separados, se unem para cuidar daquele desafio, o problema se resolve. Porque Deus está ajudando, todo mundo está ajudando, mas quando há uma assim, eu não vou cuidar porque ele também não cuida, quem está perdendo? É esse filho que precisa mais de ajuda, porque ele continua tendo um pai e uma mãe ainda que separados. É isso aí. Bem falado, Edson. Muito bem lembrado. Que hoje em dia temos um índice muito grande de divórcios, né? Então, que nós sejamos lúcidos e conscientes na hora de separar, mas também na hora de cuidar dos filhos. Isso é muito importante, bem lembrado.